Este episódio era para ser sobre prazer e orgasmo, mas em homenagem a Juliana Marins, escolho mudar o tema e falar sobre o direito de viver, andar e existir livremente. Oi, prazer, aqui é Luísa Rocha e esse é o nosso 7º episódio. Entre mulher, fique à vontade, seja bem-vindo ao nosso infinito particular, o podcast da comunidade Oi Prazer. Esse espaço onde a gente fala de prazer, liberdade, corpo, emoções e tudo aquilo que nos atravessa. Hoje o tema é forte, é um grito, é também uma homenagem. Nos últimos dias, repercutiu o acidente da brasileira Juliana Marins, que teve um fim trágico em um momento onde ela estava se aventurando em uma trilha de vulcões da Indonésia. Foi negligenciada pelo guia da trilha e teve um resgate extremamente demorado. É bem provável que muitas aqui tenham acompanhado essa triste história. Isso me comoveu muito, porque tem um lado meu muito aventureiro e que quer experimentar o mundo. Mas além da negligência que Juliana sofreu, outra coisa me deixou muito revoltada. As reações sociais. Comentários culpabilizando, deslegitimando a sua liberdade. É claro que boa parte que acompanhou essa aflição e se comoveu com a sua história tinha boas mensagens e queria o bem dela, mas, infelizmente, sempre vai existir aquele percentual que representa o quanto o ser humano pode ser desprezível em suas palavras. Frases como, mas faz esse tipo de passeio é pedir para morrer mesmo. Ali em alguns Instagrams de notícias. E se analisarmos de pertinho, frase desse tipo não é tão diferente quando o assunto é liberdade feminina. Infelizmente vamos ouvir, foi estuprada? Que roupa que ela estava usando? Mas andar sozinha a esta hora é pedir para morrer, né? Enfim, infelizmente existe um certo limite, uma certa tolerância com relação às vivências femininas. Eu não quero que a história de Juliana vire uma desculpa ou uma justificativa para nos privar, mas sim que a história dela, ao entrar no Instagram e acompanhar um pouquinho do que ela postava, das coisas que ela fazia, que sirva como inspiração para que a gente possa desfrutar da vida também. Pelo visto, sempre vai existir uma justificativa para uma tragédia que possa acontecer com uma mulher. Eu sei que o que aconteceu com Juliana poderia acontecer com qualquer homem também, mas é impossível olhar para essa reação social que citei anteriormente e não perceber que, para nós mulheres, a liberdade pode custar muito caro. Já somos educadas e socializadas para ter medo. Desde quando pequenas, somos podadas a aventurar, porque muitas dessas coisas são perigosas demais para uma mocinha. Assim crescemos, com medo em sair só, medo da roupa que justificam os assédios, medo do estupro, medo do assalto, medo de dirigir, medo de viajar sozinha, medo o tempo todo. Mas sabemos que este medo não é fantasioso, ele é real. De acordo com a notícia que saiu há 3 meses atrás no G1, mostra que mais de 21 milhões de brasileiras, 37,5% do total de mulheres, sofrem algum tipo de agressão nos últimos 12 meses. De acordo com a pesquisa do Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a pesquisa também mostra que 5,3 milhões de mulheres, equivalente a 10,7% total da população feminina do país, relataram ter sofrido algum abuso sexual e ou foi forçada a manter relações sexuais contra a própria vontade, nos últimos 12 meses, ou seja, 1 em cada 10 mulheres. Nosso medo tem de fato um porquê em existir. Enquanto mulher, sei bem o que é ter medo em andar sozinha à noite, em dirigir por algumas vias, em passar em uma rua onde só tem homem, a andar de transporte público e ser assediada por um infeliz que se sente na liberdade em se esfregar no seu corpo. Sei bem como é tudo isso. Lembro-me de um episódio que gerou uma certa grande repercussão em Belo Horizonte, quando ainda morava lá. Uma mulher em transporte público foi assediada por um homem que ejaculou nela, isso de manhã, cedinho, a caminho do trabalho. Ela ficou totalmente transtornada. E, com aquele ocorrido, muitas outras mulheres começaram a ter coragem em relatar que passaram pela mesma situação ou por coisas parecidas.
E com isso, o medo nos acompanha. A trilha, o transporte público, a rua vazia, a volta do trabalho à noite. O medo como presença constante no corpo da mulher. A nossa liberdade ainda vem com limites, culpa, cuidado excessivo. Frases como "ela estava sozinha" não é argumento. O problema nunca foi a solidão feminina ou a aventura feminina, e sim a violência naturalizada. E eu sei, mulher, esse episódio não está sendo nada agradável, mas é necessário e urgente falar disso. É necessário a gente se aliar também umas às outras e perceber que em alguns momentos a gente pode ser apoio para algumas mulheres, que a história de Juliana não seja uma desculpa para nossas aventuras, não sirva como uma forma de reforçar o medo, mas sim uma forma de crescermos juntas, vencer alguns medos e rompendo com algumas barreiras e também pedindo ajuda a alguns parceiros. Recentemente, eu pedi encarecidamente para o meu marido. Disse a ele: amor, o dia que você vê uma mulher passando algum desespero na rua, principalmente no trânsito, que eu sei que muitas mulheres têm pavor de dirigir, passando alguma dificuldade, seja muito gentil e apoia ela, porque infelizmente muitos homens fazem desdém, começam a buzinar com ignorância, e eu sei que ele já faz isso, mas eu quis deixar cada vez mais claro que precisamos desse apoio de homens de confiança. Então talvez esse assunto seja necessário na nossa casa, na educação dos filhos homens, que a gente possa naturalizar o apoio e a generosidade, não porque somos fracas, mas é porque o mundo é muito mau. Mas, mulher, mesmo trazendo esses dados que justificam o nosso medo, quero encorajá-la a ser livre na medida do possível. Percebo que o nosso medo trava nossa vida e realizações. Desde abrir um negócio sozinha até dirigir ou pilotar uma moto, somos refém do nosso medo. Com isso, deixamos de realizar e parir muitos sonhos. O que você tem deixado de fazer por medo, mulher? Eu sei que não podemos ter a liberdade de fazer muitas coisas por aí, pelo motivo que já citei. Mas existem algumas coisas que podemos elaborar e ousar. E agora eu quero trazer algumas possibilidades que sirvam como inspiração, para a gente não se prender a um medo, mas ir rompendo, respeitando nossos limites, as nossas condições, mas que esse medo seja rompido cada dia mais e mais um pouquinho. Você tem medo de dirigir? Que tal investir na sua habilitação e aos poucos ir rompendo com esse medo? E para aquelas que já têm habilitação, que tal aos poucos ir vencendo esse medo, como doses homeopáticas? Precisa ir no supermercado do bairro? Não perca a oportunidade de ir de moto ou de carro. Quando estiver confiante no seu bairro, que tal ir para outro bairro? Até se sentir confortável em ir para o centro da cidade e assim ir experimentando a liberdade de conduzir o veículo. Quem me conhece de perto sabe que um dos meus sonhos de vida é viajar sozinha. Eu sei que é perigoso, mas podemos buscar destinos com baixo risco e usar estratégias de segurança, como, por exemplo, compartilhar a localização em tempo real com alguém de confiança. Mas talvez o sonho de algumas de vocês seja abrir sua própria empresa. Mas o medo atrapalha. Busque conversar e consumir conteúdos que tenham muito a contribuir com esse propósito e cerque de pessoas que podem ser inspiração e apoio neste momento. Não estamos livres de uma decepção e muito menos de um prejuízo, mas o que é mais difícil, não realizar este sonho ou saber que você tentou realizar? Sabe, mulher, que possamos romper com o medo e, dentro das possibilidades, experimentar mais da vida. O medo nunca vai sumir, de alguma forma é nossa aliada, mas temos que usar ela como moderação. Entende? Tem que existir uma dose certa. Ela não pode guiar nossa vida. Eu sei que pode ser confuso entender o que a história da Juliana Marins tem a ver com isso, com tudo isso que eu falei até agora. Mas ela é uma inspiração de coragem. Ela dançava polidense. Ela fez viagens ousadas. Ela, assim como outras,
nos inspira a romper e experimentar mais da vida, para além do medo. E sim, vai existir julgamentos e falas malditas, como foi dito sobre o trágico fim da Juliana. Não vamos mudar a mente dos ignorantes e a estupidez de muitas pessoas, mas podemos mudar a nossa mente. Na medida que realizamos nossos sonhos, viajamos, dançamos, dirigimos, praticamos algum esporte, apoiando outras mulheres nos seus projetos. É importante falarmos sobre segurança, machismo estrutural e o desejo legítimo de viver intensamente, mas, sobretudo, precisamos viver. Que a nossa vida, assim como a de Juliana, sirva de inspiração e que seja também uma forma de honrar as nossas ancestrais, aquelas mulheres que vieram em contextos ainda mais difíceis do que o nosso. Que a nossa vida seja sempre um contexto de honra e respeito, aquelas que de alguma forma abriram caminho pra gente, conquistaram muitas coisas a quais temos hoje, que eu sei que tá difícil, que muita coisa é difícil, mas podemos dizer que já temos grandes benefícios, temos grandes conquistas por mulheres que foram fortes demais e desbravaram os caminhos pra gente. Então não vamos desperdiçar e vamos honrá-las, vivendo de forma extraordinária a nossa vida. Precisamos ocupar o mundo em memória de quem não pode mais, que o nosso legado seja alicerçado na coragem que tivemos em existir em um mundo que nega a nossa existência e a nossa liberdade. Juliana, uma mulher de corpo livre e coragem, não será esquecida. A história dela se soma às de tantas outras que foram silenciadas enquanto ousavam existir. E que o nosso podcast, Infinito Particular, siga sendo esse espaço onde a liberdade feminina não só é bem-vinda, ela é urgente. Cuide-se, mulher, apoie outras mulheres e, acima de tudo, não abra mão de existir inteira. Até a próxima sexta. Com carinho, Luísa Rocha.